sujos, baldios, tomado pelo mato, com muita sujeira e sem o muro aqui no município de Guaranésia, que tem gerado muitas reclamações. O povo do município de Guaranésia, por meio de seus representantes na Câmara Municipal, que são os vereadores, aprovou, e o prefeito municipal, na época, o prefeito municipal e atual, Laércio Sintra Nogueira, sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Os proprietários ou possuidores a qualquer título de terreno urbano são obrigados, melhor dizendo, a mantê-los limpos, roçados e drenados. Inciso 1º. Considerando-se terrenos sujos aqueles que apresentar mato ou gramíneas acima de 20 centímetros de altura, com entulho ou outros materiais que sirvam de abrigo de insetos e animais, prejudicando a saúde dos munícipes. Inciso 2º. É expressamente proibido o uso de fogo para promover a limpeza de lixo, restos vegetais, plantas invasoras ou qualquer material incinerável presentes nos terrenos. Inciso 3º. É expressamente proibido depositar lixo, restos vegetais ou entulho em terrenos particulares ou de domínio público. Inciso 4º. Se o terreno for utilizado para alguma exploração vegetal econômica, essa deverá ser devidamente tratada conforme recomendam os preceitos agronômicos atuais e, terminada a colheita, o terreno deverá estar nas condições previstas no capítulo deste artigo. Artigo 2º. Além das condições previstas no artigo anterior, todo terreno localizado em via pública, pavimentada, deve estar fechado em seu alinhamento com muro de alvenaria, revestido ou de concreto, com a altura mínima de 40 centímetros. Inciso 1º deste artigo. Muros deverão ser executados em todas as divisas do terreno que confronte com as vias públicas. Inciso 2º deste artigo. Ficam dispensadas das exigências previstas no capítulo anterior e seus incisos os terrenos com projeto de obras aprovado ou em andamento, devidamente aprovado pela administração, pela prefeitura, ficando a concessão do habite-se condicionada ao cumprimento dos dispositivos na presente lei. Artigo 3º. Considera-se como não existente o muro que estiver em 25% ou mais de sua área de construção em precárias condições, em ruínas ou em mau estado de conservação. Artigo 4º. O proprietário do terreno é responsável pelo cumprimento desta lei, estando as penalidades aqui previstas, seja qual for a destinação ou uso do imóvel. Artigo 5º. O prazo para cumprimento das notificações será de 60 dias para recuperação ou construção de muro e 10 dias para limpeza do terreno, com ou sem edificação. Parágrafo único. A critério do órgão competente da Prefeitura, os prazos poderão ser prorrogados por mais de uma vez, pelo mesmo período, mediante requerimento que justifiquem cabalmente as razões do pedido. Artigo 6º. O proprietário do terreno será considerado regularmente notificado mediante entrega de notificação no endereço da correspondência indicado pelo proprietário ou seu representante no cadastro municipal, devidamente comprovado com aviso de recebimento. Parágrafo único. Após 3 tentativas de entrega sem sucesso, o proprietário será notificado por edital expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo ou Secretaria Municipal de Finanças, o qual será fixado no quadro da Prefeitura pelo período de 15 dias, sendo que após esse período o proprietário será considerado notificado. Esse artigo 7º aqui que eu vou ler agora é o mais importante. Nos casos graves em que o terreno seja motivo de frequentes reclamações dos moradores e ausentes e que coloque em risco a segurança e a saúde das pessoas do entorno, a critério da Prefeitura ou decorrido o prazo referido no artigo 5º, e constando o descumprimento da notificação, a Prefeitura executará o serviço e cobrará o respectivo preço público com vencimento 30 dias após a execução do serviço. Inciso 1º desse artigo. A multa ou cobrança do serviço prestado serão recolhidos através de carnê próprio no prazo de 30 dias da data do recebimento da mesma. Em não havendo recolhimento, o valor será lançado no cadastro de vida ativa da Prefeitura Municipal para execução judicial ou do débito.
Inciso segundo, anualmente nos carnês de IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, acompanhará o valor devido, vencido e sem quitação, acrescido de multas e juros. Inciso terceiro, não poderá haver a transferência de imóveis sobre quaisquer que incidam a cobrança de sem quitação de dívida devido sob o objeto desta lei, sendo emitida a devida certidão positiva de débitos municipais. Artigo 8º. O descumprimento, a notificação para regularização prevista na lei ensejará a aplicação de multa no valor de 0,2% da UR do município por metro linear, quando dos muros 0,1% UR do município por metro quadrado quando limpeza do terreno, a ser paga no prazo máximo de 30 dias a partir da ciência da penalidade. Inciso 1º. O valor da multa que se refere ao capítulo deste artigo será corrigido anualmente pelo índice oficial adotado pelo município. Inciso 2º, ultrapassando o prazo previsto neste capítulo deste artigo, sem o pagamento da multa ou interposição de recurso administrativo, o valor da multa deverá ser inscrito em dívida ativa para ser executado judicialmente. Inciso 3º deste artigo, sendo reiterada a aplicação da multa referida neste artigo ao mesmo infrator no período de 1 ano, é configurada a reincidência e a multa deverá ser aplicada em dobro. Inciso 4º desse artigo, o pagamento da multa não exonera o infrator de sanar as irregularidades constatadas. Inciso 5º, no caso de o terreno já tiver algum de seus limites murado, a multa que se refere ao capítulo deste artigo incidirá apenas sobre a parte do perímetro não murado. Artigo 9º. Quando o proprietário ou possuidor do imóvel autuado comprovar insuficiência, capacidade econômica, a multa poderá ser reduzida até 1/3 observando-se as seguintes condições. Tratar de imóvel edificado econômico, a multa poderá ser reduzida até 1/3 observando-se as seguintes condições. Tratar de imóvel edificado e único, resida o proprietário ou possuidor no imóvel, tratar-se de edificação do tipo residencial, apresentação de comprovante de renda familiar correspondente a até 3 salários mínimos, e a execução do serviço durante a vigência do prazo estipulado no primeiro ato de infração. Artigo 10. Uma vez identificado o responsável pela transgressão ao previsto no artigo 1º, inciso 2º, seja ele proprietário ou não terreno, ser-lhe aplicada a multa de 30% de URs, além das penas previstas na legislação estadual e federal, a critério do Ministério Público. Artigo 11. O proprietário notificado a recolher a multa prevista nos artigos 8º e 10º poderá apresentar defesa ao Poder Executivo, ou seja, à Prefeitura, no prazo de 10 dias do conhecimento do fato. Parágrafo único. Mesmo que a defesa seja aceita e o proprietário fique isento da multa, ele estará sujeito aos custos que precetua o artigo 7º, caso a Prefeitura tenha efetuado a limpeza do terreno, as providências dentro do terreno. Artigo 12º, artigo 12. As despesas decorrentes da execução desta lei, em particular previsto no artigo 7º, serão cobertos com recursos orçamentários vigentes, suplementados se necessário. Artigo 13. As questões omissas nessa lei serão regulamentadas pelo Poder Executivo através de decreto. Artigo 14. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação com interstício educacional de 45 dias. Guaranésia, 11 de abril de 2017, Laércio Cinta Nogueira, prefeito municipal. Então basta aplicar a lei para resolver esse tipo de situação que a população tem reclamado. Jornal Giro da